meus amores, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Já peguem aí o livro didático, caderno, lápis e já vão acompanhando o vídeo, claro, fazendo as anotações no caderno com o que vocês conseguiram aprender, as dúvidas e curiosidades. Lembrando que eu estou disponível também para esclarecer. Então vamos juntos para mais uma aula de ciências? Bom, turma, vamos dando sequência aos nossos conteúdos a respeito de sexualidade, de adolescência. E hoje a gente vai estar falando sobre as mudanças que ocorrem no corpo, tanto no aspecto feminino, como também no masculino. Mas, diante disso, a gente vai hoje analisar as estruturas que formam o aparelho reprodutor e também a parte masculina, tá certo? Não sei se vocês recordam que a gente viu na aula passada sobre a sexualidade, o tema sexualidade de maneira geral, assim como também vimos a definição para a adolescência, que a adolescência representa a fase na vida de um indivíduo e que ela está passando pela transição de deixar de ser criança para se tornar adulto. Então, é uma fase intermediária que ocorre entre a criança e o adulto. No meio vai estar o adolescente. E é nessa fase da adolescência que pode ocorrer, geralmente, nas meninas entre 8 a 13 anos e nos meninos entre 10 a 14 anos de idade, com as mudanças físicas e também mudanças externas e internas no corpo. Nas meninas, o que a gente vai perceber é que vai haver a mudança no aspecto da oleosidade da pele, vai ter aí um surgimento maior, o aparecimento, na verdade, das espinhas. Vai haver o ciclo inicial da menstruação, o desenvolvimento das mamas, ou seja, o crescimento dos seios, o surgimento de pelos onde não havia, e também o crescimento acelerado de ossos e músculos, principalmente na região do quadril. Dos meninos, o que pode ocorrer com alteração no corpo dos meninos? A voz vai tornar-se mais grave, vai haver também a maior produção de oleosidade, e assim essa oleosidade vai surgir as espinhas, vai aparecer as espinhas, o início da produção de esperma, surgimento também de pelos onde não havia e crescimento acelerado de ossos e músculos. E essas mudanças estão relacionadas a áreas do nosso corpo. Por exemplo, vai estar ligado ao hipotálamo, à hipófise e no também, que é algo comum, hipotálamo e hipófise é algo comum tanto no corpo feminino como no masculino para essas alterações, mas existem órgãos e estruturas que são diferentes, presentes no corpo feminino e masculino, que também estão ligados a essas mudanças. No caso da menina, a alteração vai vir a partir do ovário, que vai estar produzindo um hormônio que a gente chama de progesterona e estrógeno. E no caso dos meninos, vai ser a testosterona, que vai ser produzido, é um hormônio, testosterona, vai ser produzido no testículo. Então, o hipotálamo e a hipófise, elas são áreas da região do encéfalo que vai estar estimulando a produção dos hormônios que vão ser desenvolvidos, vão ser produzidos nas glândulas, no caso das meninas do ovário e dos meninos no testículo. E aqui a gente vai para a parte do corpo masculino. Vamos identificar, a partir dessa figura do lado direito, as mudanças que vão ocorrendo nesse período de transição da puberdade, que vai surgindo aí desde os pelos em várias áreas do corpo que não existia,
como no rosto, axilas, peito, assim como também próximo aos testículos. A voz, que vai alterar, vai ficar mais grave, mais grossa. E a questão das espinhas, as espinhas elas ocorrem com maior frequência na puberdade devido às glândulas sebáceas que estão localizadas na pele. E vai haver uma produção de forma acelerada de gordura. E como os poros da pele ficam meio que bloqueados, vamos dizer que é bloqueado, que na verdade ele fica obstruído, aí há uma pequena infecção que surge as espinhas, tá certo? Então a gente vai percebendo a partir aí das imagens, né? O que se torna mais visível nas mudanças com o tempo no corpo masculino. Então, os testículos, eles ficam dentro de um saco, que é o saco escrotal, e eles vão crescendo com o tempo, assim como o pênis, e as outras mudanças, como eu falei para vocês. Esse conjunto de características vão definir a puberdade, que vem da consequência hormonal produzido pelo testosterona, que é o hormônio que é produzido a partir dos testículos, que recebe o nome de características secundárias, que não obedece padrões rígidos. Isso vai ocorrer em idades diferentes, de formas diferentes, de indivíduo para indivíduo, ou seja, de menino para menino. Ou seja, vai haver adolescentes que têm a mesma idade, mas que vão apresentar diferenças físicas notáveis. Quanto à questão de pelos, a questão da voz, o timbre da voz, isso é uma coisa relativa. Todo mundo, cada pessoa, cada indivíduo vai ter o seu tempo para o aparecimento dessas características sexuais secundárias. E tem questões também ligadas a hábitos alimentares, a genética, a questões de problemas de saúde que pode acelerar ou pode retardar o aparecimento dessas características. Então, vale a gente salientar sobre isso também. Então, mesmo o adolescente ele tendo idades iguais, eles podem apresentar estatura diferente de tamanho, uns são mais baixos, outros podem ser mais altos. O tom da voz pode ficar mais grave em alguns e outros não. A quantidade de pelos que pode vir a surgir, a questões do rosto também pode ser diferente. A proporção do tamanho do pênis também é variável. Então, são características que são diferenciáveis e que vai de acordo com fatores genéticos, problemas de saúde, questões hormonais, alimentação e por aí vai. Mas o que vale diante disso tudo é você se valorizar, gostar de você da forma que você é, assim como também aceitar o outro, respeitar o outro e valorizar. Você tem que se valorizar e valorizar o outro com respeito. Não é diminuir diante de alguma característica. Tá certo? E os rapazes, eles podem produzir uma pequena quantidade de hormônios sexuais também femininos. As garotas também podem apresentar uma produção também de hormônios sexuais masculinos. Na puberdade, às vezes, um pequeno desequilíbrio na quantidade desses hormônios pode provocar um ligeiro crescimento das mamas nos rapazes ou pelos em excesso em garotas. Ou seja, encontrar um rapaz com as mamas crescidas se dá por conta da questão de taxas de hormônios femininos que ele possui. Assim como também encontrar uma menina com pelos no rosto se dá pela quantidade de hormônios
masculinos que ela possui. Então, não é algo que a pessoa deseja, é algo que se dá por fatores genéticos, de alimentação e saúde. Então, a gente tem que respeitar essas características que cada pessoa pode vir apresentar. É não usar essas características para fazer bullying, fazer com que a pessoa sofra, porque ela não escolheu isso, tá certo? Vamos lembrar desses pontos também. Mas é sempre necessário, quando acontecer a persistência do crescimento da mama ou aparecimento de pelos nas meninas, de fazer exames, procurar um endócrino que cuida dessa parte hormonal para ver qual o tratamento devido para diminuir o crescimento das mamas ou aparecimento de pelos no corpo. E aí a gente percebe na imagem do lado esquerdo meninos que aparentemente a mesma faixa etária de idade, que apresenta características semelhantes. Mas, como eu falei, existem também aquelas características distintas, não é? Aqueles que vão ter a altura diferente, aparecimento de pelos em um e outro não, mesmo tendo a mesma idade. Vamos conhecer agora o corpo masculino por fora. Na região genital masculina, a gente vai encontrar o pênis e o saco escrotal. Esse saco escrotal que vai estar em seu interior os testículos. Então, o pênis, ele tem uma forma cilíndrica e se localiza acima dos testículos. Na ponta do pênis, há a glande, que popularmente é conhecido como a cabeça do pênis, que é recoberta pelo prepúcio, que é uma pele que vai estar recobrindo, revestindo a glande. Na glande há um orifício, que é a uretra, que é o canal que no corpo masculino se comunica tanto com o sistema urinário como também com o sistema reprodutor. Ou seja, vai estar saindo tanto a parte da ejaculação como também a urina por meio desse orifício. E o tamanho do pênis, ele varia entre homens e não tem relação biológica com fertilidade nem também com potência sexual. Voltando para o aspecto do prepúcio, às vezes pode surgir infecções causadas por acúmulo de sujeira sobre o prepúcio, e por isso deve-se puxá-lo, muitas das vezes na hora do banho, para lavar bem a parte que fica por baixo da pele. E em alguns casos, surge a questão da fimose, né, que é essa área do prepúcio, que ele vai ficar recobrindo toda a glande. Então, quando acontece da glande, ela ficar totalmente revestida, sem ter como ter saída do meio do prepúcio, é necessário fazer processos cirúrgicos, tá certo? O saco escrotal. Já estudamos quais são as células sexuais dos animais, o gameta masculino, que é chamado de espermatozoide, e o gameta feminino, que é de óvulo. Então, os espermatozoides, eles são produzidos no interior dos testículos, e os testículos, eles ficam no interior do saco escrotal, que tem aparência flácida e pouco enrugada. É importante que ele se localize fora do abdômen, pois os espermatozoides são produzidos sob uma temperatura mais baixa que o restante do corpo. Os testículos são órgãos bastante sensíveis e qualquer tipo de trauma pode causar muita dor. Adolescentes e jovens adultos, por vezes, sentem incômodo na forma de dor testicular leve, sem razão aparente, o que geralmente não é motivo para preocupação. Contudo, dores muito fortes e também de forma persistente deve ser investigado e procurado a ajuda de um médico. Aí a gente vai estar vendo a imagem, duas imagens na verdade. Na figura do lado esquerdo, vocês podem perceber os órgãos sexuais externos, a glande, assim como o prepúcio, que é a pele que recobre a glande, e o saco escrotal, que contém o testículo em seu interior. Assim como a gente vai ver na imagem do lado direito, o pênis de forma flácida, ou seja, de forma contraída, e o pênis
ereto com o corpo cavernoso dilatado. E isso a gente vai estar vendo porque vai fazer parte aí do tema que a gente vai estar falando agora da ejaculação. Quando o rapaz se excita, o pênis fica ereto, rígido, pois apresenta regiões que se enchem de sangue. Então, a parte do corpo cavernoso, quando fica cheio de sangue, porque essa região é toda cheia de vasos sanguíneos, faz com que o pênis ele fique rígido, fique endurecido. E no auge do prazer sexual, também denominado de orgasmo, o gozo, o clímax, motivado por masturbação ou relação sexual, ocorre a ejaculação. Então, por fatores, por exemplo, hormonais, fatores que estão ligados também ao sistema nervoso, o rapaz, o menino, né, o adolescente, ele pode acabar aí tendo o processo de masturbação, assim como também de excitação sexual a partir do ato da relação sexual em si, e acabar tendo a ejaculação, que vai estar aí sendo parte do orgasmo masculino, quando ele atinge o clímax no ato aí relacionado a essas práticas. E assim vai ter a liberação do esperma por meio daquele orifício que fica na glande, que está ligado ao sistema urinário, como também reprodutor. A ejaculação, gente, ela pode ocorrer na adolescência de forma muito precoce, isso porque o adolescente, às vezes, ele não tem controle sobre o órgão ainda, não tem experiência que possa ajudar a controlar a ejaculação, a liberação do esperma. Então, às vezes, por questões de graus de excitação, falta de controle, ansiedade, nervosismo, experiências que ainda não teve, e às vezes acaba achando que para a parceira, quando ele estiver tendo ato sexual ali com a menina, isso vai ser um problema, que não é, tá certo? Isso se dá pelas várias experiências e autocontrole que ao longo das relações sexuais, das masturbações que o menino fizer, ele vai ter autocontrole. Isso é normal. E assim como também pode ser que haja ejaculação durante o sono. O menino, no momento que tem algum sonho, acabe liberando o esperma durante esse período noturno. Cuidados com o pênis. A gente tem que lembrar que o pênis tem a liberação de substâncias para fora do corpo, assim como tem contato com fungos e bactérias. E por isso é necessário sempre ter o processo de higienização. Então, o pênis ele requer essa prática de higiene. Um deles é quando for urinar, o menino ele tem que pegar o papel higiênico e secar as gotículas de urina que ficou sobre o seu pênis, né? Para evitar que ali haja a proliferação de fungos. Assim como é recomendado depois de urinar, ao sair do banheiro, antes de sair do banheiro, lavar sempre bem as mãos. E antes de urinar também, porque você pode estar levando bactérias, fungos, até mesmo algum tipo de vírus para o pênis na hora que for pegar. Então, antes de urinar, fazer a higiene da mão. Quando urinar, fazer a higiene do pênis. E quando terminar, lavar as mãos também. E assim como também tem o processo de evitar que bactérias da região anal, né, vá também para a parte do pênis. Por isso que é necessário sempre lavar as mãos. Os cuidados com a higiene desse órgão não acabam aí, tá certo? Já que a falta de higiene pode levar a infecções e, em casos extremos, também pode levar a casos de câncer no próprio pênis.
O banho é importante, puxar a pele do prepúcio e expor a glande para permitir a limpeza com água e sabonete, assim como remover o esmegma, que é a secreção esbranquiçada de forte odor que é produzido por glândulas dessa região. Essa secreção que é produzida, que tem esse forte odor, ela favorece a proliferação de fungos e também de bactérias patogênicas. E após o banho é necessário fazer a secagem do pênis, assim como é feito quando há o processo de liberar a urina, o xixi, tá certo? E caso haja dificuldade de puxar o prepúcio, é necessário procurar ajuda médica, porque se for necessário fazer a cirurgia, procurar antes do que prolongar. Como é o corpo masculino por dentro? Então, a gente vai ver as estruturas, os órgãos, as partes que cada um, qual a função de cada órgão que formam aí o corpo masculino por dentro. Então, a gente vai estar vendo aí que o corpo masculino é formado por vesículas seminais, canal deferente, bexiga, que faz parte do trato urinário. A gente tem a uretra, o pênis, a glande, o testículo, epidídimo e próstata. Então, o primeiro que a gente vai estar vendo aí é o testículo, que fica no interior do saco, né, que a gente chama. Então, o saco escrotal. Então, os testículos são glândulas sexuais masculinas, são formadas por tubos finos e enovelados, chamados de túbulos seminíferos. É nesse órgão que, na puberdade, sob a ação de hormônio, inicia-se no corpo masculino a produção dos espermatozoides, que são os gametas masculinos. Essa produção permanece por toda a vida, podendo haver alterações na sua quantidade e qualidade por diversos fatores. E o hormônio testosterona, ele estimula o aparecimento das características sexuais secundárias, que está ligada à modificação da voz, aparecimento também dos pelos no corpo. Os espermatozoides que acabam de ser formados, eles ficam armazenados no epídidimo, outro enovelado de túbulos localizados sobre os testículos. Do epídidimo saem os canais diferentes, 2 vasos que levam os espermatozoides até a uretra. Então, a gente vê aí que o epídidimo são túbulos que vão estar localizados na região dos testículos e que vão estar fazendo o caminho, o percurso do espermatozoide até a uretra, que é onde ocorre a liberação da ejaculação e desses espermas. Então, os espermatozoides, que como a gente já viu, são os gametas masculinos, vai estar aí um material genético e ele é formado por 3 partes. A cauda, ou flagelo, que vai permitir que ele se movimente, a parte intermediária e a cabeça. A próstata. A próstata, que muitas vezes acho que vocês já ouviram esse termo, porque está ligada a um tipo de câncer. Ela fica localizada sobre a bexiga e ela produz uma secreção viscosa. Os espermatozoides e as secreções da próstata e das vesículas seminais juntam-se ao canal formando o sêmen, ou na verdade, chamado aí também de esperma, que desembocará na uretra. A produção de esperma marca o início da vida fértil do homem. Cada gota de esperma contém milhões de espermatozoides. E as vesículas seminais são 2 glândulas localizadas atrás da bexiga, e nessas glândulas é produzida uma secreção nutritiva para os espermatozoides, que formam a maior parte do esperma. E a uretra, que é o canal que, no homem, encontra-se ligado tanto à bexiga, que faz parte do sistema urinário, quanto ao sistema genital, aparelho reprodutor masculino. A uretra ela vai do interior do pênis até a ponta da glande, na qual há uma abertura. Contudo,
por ela não sai ao mesmo tempo o esperma e a urina. Ou sai esperma ou sai urina. Não tem como sair os dois ao mesmo tempo. Não tem chances disso acontecer. E aqui a gente tem a imagem, né, dos testículos. O testículo é que vai estar dentro do saco escrotal, como vocês podem estar vendo na imagem do lado esquerdo. E do lado direito a gente tem a formação do gameta masculino e espermatozoide nas suas três partes: cabeça, peça intermediária ou parte intermediária, e cauda ou flagelo, que auxilia no movimento dessa célula no interior do corpo feminino. Então, uma gota, como a gente viu, está vendo agora, é uma gota de esperma que contém milhões desses gametas. Câncer de testículo. A importância do exame. Não só existe o câncer de próstata, nem só apenas o câncer de pênis. Há também a questão de câncer de testículo e pode ocorrer de forma em idades muito relativas, mas que não é comparado, por exemplo, com o de próstata. O de próstata geralmente tem uma ocorrência aí por volta de uns 40, 50 anos, vamos dizer assim. Já tem pessoas que vão fazendo o autoexame nesse período. Já do câncer de testículo, já pode surgir entre 15 a 35 anos de idade. Então, o câncer de testículo, apesar de ser pouco divulgado, representa 5% dos cânceres masculinos. É o tumor mais comum dos 15 aos 35 anos de idade. Como todo câncer, o diagnóstico no estágio inicial vai facilitar a cura. Pode-se colaborar a prevenção. Uma vez por mês deve-se fazer o autoexame, tocando cada um dos testículos com as pontas dos dedos. Então, você pode, né, no caso dos meninos que tem esse órgão genital, pode uma vez por mês estar fazendo um autoexame. Você já está aí com seus 15 anos, então você já pode estar fazendo o seu autoexame, tocando com as pontas dos dedos nos testículos, e se notar algum caroço, algum nódulo duro que não causa dor, pedir auxílio dos seus responsáveis para levar ao médico e também dizer do que se trata, o que você encontrou no seu corpo que precisa ir até o médico e verificar o que pode ser e fazer exames e também iniciar um tratamento. Porque, como a gente sabe, o câncer, antes de ser diagnosticado, é melhor para a cura e também o processo de tratamento. E outro tipo muito comum de câncer, como eu falei para vocês, no sistema genital masculino, é o câncer de próstata, que aí vocês depois podem estar fazendo uma pesquisa a respeito desse tema também, quais são as características e o que ele pode vir a causar de alteração no corpo. E o que é diferectectomia? Gente, essas palavras às vezes enrolam, mas vocês entendem, né? O que é diferectectomia? Então, antigamente, levava o nome de vasectomia e consiste em um processo cirúrgico feito do corte dos canais deferentes, por isso que trocou o nome, né? A vasectomia passou a ser diferectectomia. E havendo o corte desses canais, vai haver a questão com relação à liberação dos espermas. A gente vai ver aí do que se trata. Então, o líquido expelido durante a ejaculação não conterá mais espermas. Após o momento que é cortado os canais diferentes, não vai haver mais a liberação dos espermatozoides. Então, nesse processo, é um processo de esterilização masculina, que é buscado uma forma do homem não engravidar mais de uma mulher. Mas é bom a gente lembrar que esse procedimento não tem nenhuma relação biológica com a potência sexual, ou seja, o homem que procura fazer o processo de diferectomia, ele não vai deixar de ser homem, ele não vai deixar de ter uma ereção, de
ter uma ejaculação. Ele só vai parar de liberar espermatozoides no interior do corpo da mulher. E esse procedimento, ele pode ser iniciado já por volta dos 25 anos de idade. E em casos de homens que já têm 2 filhos no mínimo, mas antes de fazer esse processo cirúrgico, deve ser pensado, porque mesmo sendo um método contraceptivo, ele e sendo reverso, mas é um processo que, se você quiser fazer a reversão, ou seja, eu fiz a cirurgia e quero engravidar, quero ter outros filhos, não existe eficácia de que fazendo a reversão o homem vai ainda engravidar, e também a questão da cirurgia de reversão é muito cara. Então é uma coisa que tem que ser bastante planejada e pensada. E a recuperação se torna muito rápida. Geralmente o homem, quando faz esse processo cirúrgico, ele no mesmo dia é liberado do hospital para casa, já tem alta hospitalar. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto, que tenham anotado as dúvidas de vocês também, para a gente poder juntos estarmos aprendendo. Então, foco na atividade, se cuide, use máscaras e faça a higienização das mãos. E não esqueça de manter o distanciamento social.